Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem um vídeo. Vamos pro vídeo. Então, gente, eu tava aqui parando para refletir, né? Que a gente precisa agir, de fato, se a gente quer mudar de vida. Eu vejo que tem pessoas que elas vivem reclamando de coisas que elas podem mudar, mas é mais fácil reclamar. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, né? Mas veio reclamar comigo. Ela sempre vem falar comigo para reclamar sobre a mãe, sobre a família dela. Só que toda vez que eu dou solução para ela, ela encontra uma desculpa, entendeu? Ela quer sair pela tangente. Ela mora com a mãe, é casada. E aí ela diz, minha mãe se intromete muito na minha vida e tudo mais. E aí eu disse a ela, dê um jeito de você sair da casa da sua mãe, você é casada, entendeu? E tem um ditado que diz, quem casa quer casa, entendeu? E aí eu disse a ela, dê um jeito de sair da casa da sua mãe, porque enquanto você morar na casa da sua mãe, a sua mãe vai se intrometer sim no seu relacionamento. E aí ela começou a dizer, é porque meu pai faleceu e eu não vou deixar minha mãe só. Só que assim, gente, é desculpa porque antes do pai dela falecer, ela já morava com a mãe. Ela tem mais ou menos, acho que uns 2 anos morando com a mãe. Antes do pai adoecer, antes do pai falecer, ela já morava com a mãe. E quando ela se casou, ela me disse que a juíza falou isso, olha, quem casa quer casa. Se você mora na casa dos seus pais, eu acho que a juíza, não sei se conhece ela, né? Tô sabendo de alguma forma que ela morava com a mãe. E a juíza deu esse conselho pra ela, olha, se você está se casando agora, busque seu lugar. Ela não trabalha, mas o marido dela trabalha, então o marido dela, se organizando financeiramente, dá para lá alugar uma casa, né? Talvez não a melhor casa do mundo, de um bairro aí famoso, mas acho que tem aluguel que, independente de se ele ganha um salário mínimo, se ele se organizar direitinho, ele consegue alugar, nem que seja uma kitnet, tá? Mas é importante você ter o seu lugar. Uma dica que eu dou pra vocês é não morem com sogra, não morem com sua mãe, nem nada do tipo. Quem casa quer casa. E eu já dei vários conselhos pra essa minha amiga. Eu já disse, olha, vai morar com teu marido na sua casa, seu cantinho. Eu disse, ela é tão bom, gente. É tão bom você ter o seu canto, entendeu? Quando você tem o seu canto, você monta a sua rotina, entendeu? Geralmente o seu marido ou sua esposa não vai ficar, influenciando muito as suas escolhas, porque vocês sentam, conversam e resolvem qualquer diferença. É diferente quando você tá na casa dos outros, que as pessoas se intrometem direto na sua vida. E rola briga direto, confusão, porque você tem sua rotina, você quer ter um estilo de vida e às vezes a outra pessoa não concorda. Vou dar um exemplo. Você quer dormir um pouco mais tarde num dia. Aí a sua sogra ou sua mãe liga o som nas alturas. Ou vice-versa, às vezes você quer acordar cedo para fazer um exercício, para fazer alguma coisa na casa, e a outra pessoa reclama, você acorda muito cedo, tá fazendo barulho, e eu quero dormir mais, enfim, sabe? Então, acontece muito esse desacordo de estilo de vida, é uma coisa que eu observo que acontece muito quando você mora com outra pessoa, sem ser somente seu esposo ou sua esposa, né? Então é mais fácil você resolver as coisas do dia a dia com seu esposo do que com seus pais ou sogra. Então, acontece muito problema, gente, muito problema em relacionamento. Às vezes não é fácil você lidar com o casamento no dia a dia só morando com seu parceiro, né, só com seu esposo ou esposa. Imagina quando tem outras pessoas no relacionamento. Você mal discute sobre alguma coisa no seu relacionamento e tá sua mãe, sua sogra se intrometendo, né? Eu lembro, quando morava com a minha sogra, quase sempre que eu tinha alguma discussão, ela se intrometia, né? Ela se intrometia, ela não conseguia ficar sem se intrometer, entendeu? E quase toda a sua escolha que você for fazer na vida, os seus pais ou a sua sogra vai dizer, entendeu? Vai dar a opinião deles. Porque eles estão ali perto, eles não conseguem ignorar, entendeu? Tem pais que ignora, que respeita, entendeu? A decisão dos filhos, de estilo de vida, do que for, tem, mas é a minoria, tá? A maioria vai querer se intrometer porque eles vão dizer, tipo assim, eu quero o seu bem e tudo mais. Então eles não vão respeitar a sua individualidade mesmo. Mesmo você sendo de maior, como dizem, né? Mesmo você tendo aí mais de 18 anos, eles não vão, gente, respeitar isso, não. Se você tá na casa deles, a regra é deles, sabe? E não tem muito o que fazer, não adianta você querer bater boca, dizer assim, mas respeite meu relacionamento, respeita a minha vida, respeite minha individualidade. Não tem jeito, gente, entendeu? Se você mora com seus pais e você não gosta da rotina deles, não gosta das regras que eles criaram pra casa deles, encontre um emprego, se você já é de maior, né? Encontra um emprego e sai da casa dos seus pais, entende? O marido dela tem emprego, então eles têm condições de alugar, nem que seja uma kitnet. Só que, lógico, para eles é muito mais confortável morar com os pais, né? No caso dela, morar com os pais dela, porque
O dinheiro, por exemplo, que o marido dela recebe é só para eles dois, né? Para eles ir para festa ou para fazer qualquer coisa, né? Então é conveniente, é confortável, né? Então tem pessoas que entram numa zona de conforto, mas depois fica reclamando dos resultados, né? Então não reclame dos resultados que você não está tendo, né? Dos resultados que você gostaria de ter e não está tendo, porque significa que você não está tendo alguma postura, entendeu? Você tem que decidir. Então, se eu fosse ela, eu conversaria com o marido, sentaria com ele e dizia, amor, olha, é o seguinte, eu sei que você ganha um salário mínimo e talvez a gente não consiga alugar uma casa que a gente deseja ou dar uma entrada numa casa no momento, mas vamos se organizar direitinho financeiramente, né? Juntar um dinheiro e vamos alugar uma kitnet, nem que seja um canto pequeno, tipo, eles não têm filhos, sabe, gente? Então, isso facilita ainda mais deles morarem numa kitnet, um canto apertado, porque geralmente quando você tem criança, você quer um espaço mais aberto para ela correr, para ela brincar e tudo mais, mas eles não têm filho e não pretendem ter filho, né? Já falei sobre isso com ela e ela diz, eu não quero filho, porque a maioria das minhas amigas que tem filho não sai de casa, não vai pra festa e tal. E uma das coisas que ela desabafou comigo foi justamente isso, né? Tá tendo festa aqui na minha cidade e a mãe dela fica se intrometendo quando ela vai pra festa. Ela diz, enquanto eu tô viva, enquanto eu posso, eu vou bater perna mesmo na cidade, eu vou pra festa, e minha mãe fica achando ruim, que eu vou pra festa, não sei o que e tal. E aí ela diz, eu vou me divertir, vou sair mesmo e tal, só que ela mora com a mãe, né, gente? Então toda vez que ela sai de casa pra ir pra uma festa, pra ir pra algum lugar, a mãe acha ruim, entende? Então é o que eu digo, entendeu? Você abre mão da sua liberdade quando você aceita estar na zona de conforto, entendeu? É melhor você pagar o preço e trabalhar, entendeu? Ou se você não trabalha por algum motivo, o seu marido trabalha e você talvez aceitou essa dinâmica, né? Só o marido trabalha e você não. Você conversar com o marido, vale a pena você conversar com o marido e dizer, marido, vamos ter o nosso cantinho, entendeu? Vamos viver nossa vida para que a gente possa ter liberdade de fazer nossas escolhas. Então, assim, tem gente que parece que só quer reclamar, entendeu? Não quer solução, não quer. Quase sempre ela vem trazer alguma situação para mim de conflito com a mãe dela e tudo mais, e eu sempre respondo a mesma coisa, entendeu? Todas as vezes que ela vier falar comigo, eu vou dizer a mesma coisa, gente, porque é o óbvio, entendeu? O óbvio que precisa ser dito e que talvez ninguém tenha tido coragem de falar com ela sobre isso, entendeu? Mas é uma coisa que eu percebo, as pessoas, ou elas tomam decisão, ou elas vão passar o resto da vida reclamando sempre as mesmas coisas, entendeu? Então, na vida, você tem que decidir, ou você vai ficar reclamando sobre uma situação, ou você vai buscar a solução para o problema que você está passando. Então, eu passei um tempo, sim, morando com a minha sogra, mas graças a Deus eu já estou no meu cantinho, entendeu? Já tenho mais ou menos aí 2 anos que eu estou no meu cantinho, que eu tenho uma liberdade na minha rotina, eu decido quando eu vou lavar os pratos, eu decido quando eu vou passar pano na casa, né? A rotina tá cansativa porque eu tenho um bebê, né? Que inclusive tá assistindo desenho agora, acho que por isso que vocês estão escutando aí no fundo, né? Um barulho de desenho. E assim, é ótimo, maravilhoso pra mim, eu tô gostando muito da experiência de ter o meu canto, sabe? Porque eu fico em paz aqui, entendeu? Não tem ninguém gritando aqui comigo, reclamando e tudo mais. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, a gente meio que se acerta, entende? A gente conversa aqui, né? E a gente decide como é que vai ser as coisas. E, tipo assim, eu não tô indo pra festa porque eu não quero mesmo, entendeu? Mas vou dar um exemplo. Se eu quisesse sair pra algum lugar, era só eu me organizar aqui, né? Com o meu parceiro aqui, dizer, olha, fica aqui com a criança que eu vou fazer tal coisa, e vice-versa, entendeu? Ou colocar alguém pra olhar a minha criança enquanto eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, gente, é diferente, sabe? É bem diferente, assim, a liberdade que você tem quando você tem o seu canto. Então, um conselho que eu sempre vou dar a vocês, se você já atingiu a maioridade civil, vá buscar o seu lugar, entendeu? Vá buscar viver a sua vida, não more perto de parentes. É uma dica que eu gostaria de dar a todos, não more perto de parentes, eles não sabem ser neutros, eles não sabem ficar sem se intrometer na sua vida. Tem parentes que todo dia manda mensagem, todo dia quer saber da sua vida, todo dia tem uma curiosidade enorme sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento, e isso a longo prazo vai desgastando, inclusive em relacionamento, entendeu? Tem muitos relacionamentos por aí que dão errado também, justamente por conta disso, porque o parente tá sempre ali, perguntando, se intrometendo, causando discórdia entre o casal. Acontece muito, sabe? Vê uma coisa que não concorda, né? E aí quer se intrometer, sendo que, tipo assim, gente, se o casal
tem algum conflito, isso tem que ser resolvido entre o casal, entendeu? Eu não acredito que os parentes têm que estar o tempo todo se intrometendo, dizendo como as coisas têm que ser. Ah, olha, tipo, uma sogra que, por exemplo, vai falar pro filho, olha, tá vendo? Ela tá fazendo isso, aquilo, faça isso, faça aquilo. E influencia a cabeça, sabe, do outro, a pensar mal do cônjuge. Isso acontece muito também, né? Às vezes a sogra não gosta da nora e aí fica criando coisa na cabeça, sabe, do filho, para o filho ficar contra a esposa. E acontece briga, acontece isso demais, gente, sabe? Então, por isso que eu acho, cada um no seu lugar, entendeu? Não more com parente, não more com sogra. Não faça isso, entendeu? Senão você vai destruir o seu relacionamento. E quantas pessoas que não receberam conselhos, orientações, cometem esse erro e aí depois quando vai ver é tarde demais, né? Às vezes tenta reconstruir o relacionamento e não consegue. Então, uma dica que eu vou dar ao meu filho quando ele crescer também, dele não querer morar nem com a família da sua futura esposa, né? E nem querer morar comigo, né? Que ele, meu filho, cresça, trabalhe, ganhe o dinheiro dele e ele vai viver a vida dele com a esposa dele, entendeu? E os filhos no seu canto, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu vejo que eu errei também no meu relacionamento, eu vou dar conselho para que meu filho não erre, sabe? Então, uma das coisas aí que eu fiz foi morar um tempo na casa da minha sogra, ainda bem que não foi vários anos, né? Foi só durante um tempo. E hoje em dia, gente, eu não me vejo mais nem morando com sogra, nem morando na casa da minha mãe. Eu quero ser sempre independente, entendeu? Ter a minha vida, ter o meu trabalho, ter o meu cantinho, porque, de fato, não presta, entendeu? Principalmente depois que sai da casa dos pais, entendeu? Não presta você voltar, não é mais a mesma coisa. Você, às vezes, já está habituado na sua rotina, seus pais também já estão habituados na rotina dele, e sempre alguém vai ter que renunciar. Os seus pais vão renunciar à rotina deles, ou você vai ter que renunciar à sua. E a verdade é que seus pais nunca vão querer renunciar à rotina deles, né, gente? Porque eles vão pensar sempre assim, é minha casa, por que eu que tenho que me adequar? E vocês também vão estar sempre insatisfeitos. E às vezes um relacionamento ele é melhor quando cada um tá no seu canto, porque você abre espaço para saudade, entende? É uma das coisas que eu percebo. Relacionamento não é bom estar sempre colado, sempre perto, também não. Porque a pessoa acaba enjoando de você e você acaba enjoando do outro, entendeu? Então, onde tem muita intimidade, rola muita briga, rola muito conflito. Então, você dá um espaço pro outro, né, de ter saudade de você, de não saber notícia sua, é bom. Porque a pessoa vai querer saber notícias sobre você, né, quando você passa um tempo longe. Aí a pessoa vai mandar mensagem, vai querer se encontrar, e aí quando vocês se encontrarem, vai ser mais agradável, entendeu? Porque vocês vão estar em um ambiente de saudade, entendeu? Então vocês vão ter vontade de compartilhar momentos juntos. Já quando você está ali sempre, você não dá espaço para a pessoa respirar. Como é que você vai dar espaço para a pessoa sentir saudade de você? Como é que você vai dar espaço para vocês terem novidade para compartilhar? Se você está sempre ali na cola da outra pessoa, você não vai ter novidade para contar, entendeu? Então, sempre que você se encontrar com a pessoa, vai estar aquela coisa morgada, sabe? Tediosa e tudo mais. Então, eu percebi. Isso até em relacionamento amoroso. É importante que cada um viva a sua vida para que vocês tenham notícia, entendeu? Para contar, para conversar. Porque, vamos dar um exemplo. Uma mulher que ela gira em torno do relacionamento. Ela não vive a vida dela, não trabalha, não estuda, não sai com a amiga, não sai, vai para a igreja, sei lá, não faz nada da vida dela. Só fica dentro de casa cuidando de filho, casa e marido. Aí o marido chega do trabalho e pergunta, o que você fez? Aí você diz, lavei um prato, fiquei com meu filho, e pronto, e acabou o dia, entendeu? E aí, aquele tempo de qualidade que você poderia ter ali junto com o seu marido, né, conversando sobre alguma coisa, fica morgado, sabe, gente? Então, por isso que sempre faça a sua vida andar, entendeu? Sempre esteja fazendo alguma coisa, sempre esteja cuidando de alguma coisa. É muito importante que você esteja vivendo a sua vida, porque você se torna, inclusive, uma pessoa interessante para o outro, entendeu? Eu, no começo da minha maternidade, eu fiquei muito assim, né, cuidando muito do meu filho, e deixei de lado um pouco o relacionamento. Aí agora eu tô voltando, né, até a minha vida, entendeu? Estudo, essas coisas. E é maravilhoso, gente, eu só digo a vocês isso. É maravilhoso eu ter a minha rotina, entendeu? Eu escolho a hora que eu vou estudar, porque só fica eu e o meu filho sozinho o dia inteiro em casa, entendeu? Meu marido é o dia inteiro trabalhando e eu tenho um tempo livre, sabe? Para decidir o que é que eu vou fazer na minha vida, no meu dia a dia, né? As metas que eu estabeleço no meu dia de autocuidado e tudo mais, é maravilhoso, entendeu? Você tem tempo para você. Então, esse é o conselho que eu gostaria de dar para vocês, entendeu? Outro conselho, não faça terreno na casa de sogro e sogra. Se caso ocorrer uma separação, você vai ficar sem o terreno.
entendeu? Vai ficar só com o seu ex, entendeu? E aí, se você fez algum investimento, né, de comprar material de construção ou no terreno mesmo, a sua parte, você vai ficar sem. Então, é sobre isso.